Meus queridos, vamos continuar então refletindo na palavra do nosso Deus. Gostaria de convidar os irmãos para estarmos lendo no Evangelho segundo Mateus, capítulo 10. Evangelho de Mateus, Evangelho escrito, segundo Mateus. Às vezes a gente fala rápido, confunde, né? Fala segundo Mateus, assim, a segunda carta de Mateus, evangélico a gente costuma dizer, né? A gente vê aquele Szinho lá, a gente também confunde, né? O Evangelho São Mateus, não, é o Evangelho segundo a ótica de Mateus. Então a gente tem os Evangelhos segundo a ótica de Mateus, nós temos os Evangelhos segundo a perspectiva de Lucas, segundo a perspectiva de João. Então quando a gente fala Evangelho segundo a ótica de Mateus, capítulo 10, e vamos ler alguns versículos, começar sobre as admoestações do Senhor Jesus Cristo, aqui para os seus discípulos, a partir do versículo 16, Evangelho, Mateus, a partir do versículo 16 em diante. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Tenham cuidado com os homens, porque eles os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho, a eles e aos gentios. E quando entregarem vocês, não se preocupem quanto a como ou o que irão falar, porque naquela hora lhes será concedido o que vocês dirão. Afinal, não são vocês que estão falando, mas o Espírito do Pai de vocês é quem fala por meio de vocês. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai entregará o filho. Haverá filhos que se levantarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim será salvo. Quando, porém, perseguirem vocês uma cidade, fujam para outra, porque em verdade lhes digo que não terão percorrido a cidade de Israel até que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo ser como o seu senhor. Se chamaram o dono da casa de Beelzebul, quanto mais os membros da sua casa. Portanto, não tenham medo deles, pois não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que lhes digo às escuras, repitam à plena luz. O que é dito a vocês ao pé do ouvido, proclamem dos telhados. Não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma, tanto o corpo. Podemos ler até só o versículo 28. O texto que nós lemos, na verdade, o Senhor Jesus Cristo, já desde o começo do capítulo 10, ele já está fazendo umas orientações ali aos seus discípulos. Assim como o Vitório já reforçou, destacou, nós estamos estudando a respeito do processo das missões. E o capítulo 10 de Mateus é o Senhor, então, enviando ali os seus discípulos para poderem estar, podemos dizer, um breve treinamento a respeito das missões. Ele estava então enviando os 12 para poder fazer algumas ações ali. Se a gente ler dos versículos 5 até os versículos 15, nós estaremos vendo este envio que o Senhor estava falando ali para os 12 discípulos. E aqui depois, a partir do versículo 16, ele então começa a trazer algumas observações que eles enfrentarão no começo. Então, quando nós entendemos, precisamos primeiro compreender sobre para quem o Senhor Jesus Cristo ele está falando. O Senhor Jesus Cristo ele não está falando para o mundo,
Tanto que ele está até, tem um momento que ele até fala para os seus discípulos: o que eu estou dizendo a vocês aqui, as escondidas, somente para vocês, eu quero que vocês repitam a plenos pulmões para este mundo. Então a mensagem de Cristo não está sendo direcionada para toda a humanidade neste momento. Neste momento, Cristo está falando com os seus discípulos e, por consequência, aplicando para as nossas vidas, Cristo está falando também um anúncio para a sua igreja. Então Cristo está falando somente para aqueles que são chamados os seus. E assim como nós temos estudado, Cristo ele coloca uma ordem para eles poderem cumprir, que são os versículos anteriores. Cristo ele vai lá e fala: vão pregar, vão fazer, não precisa se preocupar com ouro, com prata, eu só quero que vocês vão lá e anunciem que o reino dos céus está próximo. Vão pelo caminho, preguem que está próximo o reino dos céus. E agora nos textos que nós lemos, Cristo então ele começa a listar os desafios que os discípulos encontrariam pelo caminho. Foi o texto que nós lemos, do versículo 16 até o versículo 28. E aqui a gente observa que Cristo lhe deixa muito claro que obedecer ao seu chamado para cumprir a sua missão, para cumprir a sua comissão, geram inimigos. E é em cima disso que nós gostaríamos de refletir. Quais são os inimigos que você tem cultivado na sua vida? Como assim? Cultivar inimigos? Será que nós temos que cultivar inimigos? Quais são os inimigos que você tem cultivado na sua vida? Às vezes nós achamos, entendemos, até comentamos recentemente sobre isso, de que Deus está somente para nos abençoar e nos trazer uma vida tranquila e paz, uma vida cheia de paz e harmonia, sem nenhum problema, sem nenhuma dor de cabeça. Mas é muito pelo contrário. Quando nós estamos aqui para cumprir a missão de Deus, quando nós nos colocamos para cumprir a missão de Deus, nós acabamos gerando inimigos para a nossa vida. E graças a Deus por isso, meus irmãos. E graças a Deus por isso. Porque se nós estamos comentando sobre um momento de disputa, de uma guerra, nós entendemos de que há dois lados. Se um lado de cá não é meu inimigo, significa que eu sou inimigo do outro lado, né? Então, quais são os inimigos que você tem cultivado na sua vida? E sabe o que é interessante? Às vezes nós lemos para estes textos e achamos que tão somente eles estão sendo direcionados para o futuro. Cristo não estava falando para eles, Cristo estava falando lá no futuro, porque haverão tempos que levantarão filhos contra pais, pais contra filhos. É o que nós estamos vivendo hoje. Olha para aí, olha para a nossa volta. É hoje que nós estamos, é isso para hoje. Isso aí foi para eles lá no passado. Eles viveram isso lá muito mais do que nós vivemos hoje, meus irmãos. Eles eram odiados, literalmente odiados. Para o judeu, quando via algum parente da sua família rejeitando ali o seu ensino para poder estar aceitando a Cristo, para eles Cristo era um falso Messias. Isso para um judeu era uma vergonha. Então, se a gente parar um pouco para pensar, às vezes nós lemos, como nós falamos, o irmão entregará a morte ao outro, o pai entregará o filho. Nós estamos pensando de que isso é uma profecia que ainda vai se cumprir, de que os fins dos tempos estão chegando e que isso ainda vai acontecer. Mas isso foi que os próprios discípulos lá no passado viveram. Nós observamos como que os próprios judeus odiavam a igreja, odiavam os cristãos e perseguiam, matavam. Pensam, olhem para a vida de Paulo. Qual era a missão de Paulo antes de se converter?
Acho que a missão dele era sair perseguindo e apedrejando a todos. E muitas das vezes acontecia exatamente o que Cristo acabou de falar. De um pai, ao ver seu filho aceitando a Cristo, para ele uma grande vergonha, ele ia lá e falava: gente, olha, meu filho, vão atrás dele lá, infelizmente. É uma vergonha para mim, para minha família, uma desonra. A cultura oriental, ela é muito voltada para honra e desonra. Uma desonra para a nossa família. E aconteceu exatamente isso aqui. Pais entregando filhos, irmão entregando outro irmão. São coisas que já aconteceram e que ainda acontecem. E às vezes nem imaginamos. Vivemos, como Valério sempre gosta de destacar, estamos nos sonhos hoje em dia. Hoje em dia nós não temos tanta essa perseguição. Hoje em dia nós temos a liberdade até o momento de estarmos anunciando a palavra de Deus. Hoje em dia nós temos a liberdade de anunciar o Evangelho. E ainda achamos que hoje está muito pior do que antes. Mas na verdade os nossos irmãos do passado sofreram muito mais. Nós lembramos de como que o Império Romano, o próprio Império Romano, perseguiu ali os cristãos. Foram atrás deles. A história de Nero, que incendiou Roma para poder culpar os cristãos e colocar mais um motivo de matá-los a todos, quando lançavam ali nos coliseus. Então Cristo, ele deixa isso muito claro. Ele fala: olha, eu estou enviando vocês, vocês são as minhas ovelhas para o meio de lobos. Vocês não estão caminhando num ambiente tranquilo, mas vocês estão caminhando num ambiente hostil. Então vocês precisam ser cada vez mais astutos, prudentes. Mas ao mesmo tempo vocês não podem deixar a simplicidade do amor de Cristo nos seus corações. É interessante Cristo utilizar deste exemplo, porque muitas das vezes as pessoas colocam como astuto, como ser aquele que vai sempre passar por cima do outro. Mas Cristo fala: vocês sejam astutos, mas só que vocês não precisam ser peçonhentos. Astutos como uma serpente, mas você não precisa ser peçonhento, venenoso. Mantenha a simplicidade do Evangelho. Tenha cuidado com os homens, porque eles entregaram nos tribunais, e aqui nós vemos todas as coisas que poderão acontecer ali. E Cristo, ele começa evidenciando a quantidade de inimigos que os discípulos tiveram, que eles teriam e acabaram tendo no futuro, né? Foram levados à presença de governadores, de reis, para lhes servirem de testemunhos. E há só que uma coisa interessante que Cristo, ele deixa muito claro, é aquilo que foi comentado hoje pela manhã, de que nós não estaremos sozinhos. Vocês vão na frente deles, eles vão te entregar diante das sinagogas, mas vocês não precisam nem se preocupar com o que irão falar, porque lhes serão concedido o que vocês dirão. Afinal, no versículo 20, não são vocês que estão falando, mas é o Espírito do Pai de vocês, é quem fala por meio de vocês. E Cristo, ele vem discorrendo a respeito disso. Ele faz um comparativo muito interessante ali nos versículos também 24 e no versículo 25, quando ele fala que o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor, mas ele traz um exemplo muito legal quando ele fala ao discípulo: basta ao discípulo ser como o seu mestre, ser igual ao seu mestre, e o senhor e o servo igual ao seu senhor. Está fazendo uma analogia para nós como os discípulos e como servos, buscar ser cada vez mais parecido com Cristo. E aqui ele coloca um momento, porque Cristo, ele foi chamado de Beuzebu, de demônio, ali pelos judeus, e ele coloca que se chamar o dono da casa de Beuzebu ao Senhor, imagine com os membros dela, o que eles vão fazer? Se com o Senhor, como chefe, eles estão chamando de Beuzebu, imagina com os outros, que são vocês, no caso.
E sabe, meus queridos, é interessante que quando Cristo ele vai evidenciando a quantidade de inimigos de que a igreja ela acaba ganhando pelo simples fato de estar fazendo a grande comissão, a quantidade de inimigos de que a nossa vida como cristãos nós acabamos adquirindo pelo simples fato de nos mantermos fiéis àquilo que Cristo ele tem ordenado para nós vivermos. Cristo ele faz também questão de falar para os seus discípulos: não se preocupem. Então ele vem falando até ali no versículo 25 sobre todos esses inimigos. Mas quando ele chega ali no versículo 26, ele fala: não tenham medo deles. É engraçado porque ele fala meio que com uma conclusão. Vocês vão ter isso, acontecer isso, eles vão chamar vocês de hereges, de demônios, vão levar vocês à frente a governadores, a reis, sua própria família irá entregar vocês. Diante disso tudo, portanto, não tenham medo deles. Versículo 26. Pois não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. A palavra de Deus, não há nada encoberto que não venha a ser revelado. Mesmo que muitos achassem que estavam fazendo aquilo que é certo, olhando talvez para a vida de Saulo, mais uma vez como exemplo, mas quando ele se depara com o Evangelho de Cristo, a revelação do Evangelho da verdade, é como o irmão Barnabé citou hoje pela manhã: conhecendo a verdade, ela vos libertará. E Cristo continua encorajando eles, falando: o que eu lhes digo às escuras, repitam à plena luz. O que é dito para vocês ao pé do ouvido, proclamem dos telhados. E aí conclui no versículo 28, no texto que nós lemos, Jesus continua dando outras orientações, mas no texto que nós lemos, a gente fechará no versículo 28, não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. E aqui, meus queridos, nós gostaríamos de trazer uma outra breve reflexão. De tudo aquilo que nós falamos, nós entendemos e compreendemos de que o Senhor Jesus Cristo ele está falando com o seu povo, que o Senhor Jesus Cristo ele está falando para a sua igreja, para aqueles que fazem parte do seu chamado, como nós podemos citar ali em Romanos 8:28, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas elas têm cooperado para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que buscam a Deus. Então tudo isso que nós vemos o Senhor Jesus Cristo falando, mesmo diante das perseguições, mesmo diante da inimizade que iria acontecer, mas ainda assim muito maior do que isso, deixando muito claro de que Ele estaria com seus discípulos por onde quer que eles fossem. Precisamos entender de que Cristo está falando para o seu povo. E é por isso que nós fizemos aquela reflexão: quais são os inimigos que você tem cultivado? Qual é o tipo de inimigo que para você possa ser o pior na sua vida? Às vezes nós criamos uma ilusão de acharmos de que o nosso maior inimigo que temos é Satanás. De que o pior inimigo que você pode ter na sua vida é Satanás. Mas esse para mim é a melhor coisa. Eu prefiro 1000 vezes ter Satanás como meu inimigo do que a ter Deus como nosso inimigo. Por isso que no final das contas ele deixa isso muito claro. Olha, vocês não têm que temer todos esses que estão perseguindo vocês só porque eles podem matar vocês, não. Eu tenho medo porque senão eu posso morrer. Vocês não precisam ter medo deles. Matar vocês é o de menos. Imagine se eles tivessem o poder de matar vocês e ainda lançar no inferno. E somente quem tem esse poder é Deus. E aí é que entra que muitos têm se enganado porque não acham que estão fazendo parte dessa grande comissão, porque muitos acham que estão fazendo parte desse grupo pelo qual Cristo está falando. Mas infelizmente muitos estão vivendo como
inimigos de Deus. Como nós falamos, Satanás, ele é o inimigo da igreja, e aqueles que fazem parte da igreja têm Satanás como seu inimigo. Isso é a melhor coisa. E é por isso que nós precisamos ser alegres quando nós estamos passando pelas dificuldades por causa de Cristo. E para quem está fora da igreja, para quem não está sendo parte deste povo, para quem não está sendo parte daqueles que buscam a Deus, daqueles que amam a Deus, são chamados conforme o seu propósito, tomem cuidado. Quando nós lemos ali em Romanos capítulo 8, no versículo 5 a 8, carta aos Romanos capítulo 8, versículo 5 até o versículo 8, nós vamos entender um pouco sobre essa questão de ser inimigo de Deus. Muitas das vezes o mundo, ele se acomoda, porque eles podem fazer aquilo que eles sempre quiseram. Como nós temos ouvido muito isso, não somente, podemos falar principalmente na mídia, em filmes, em séries, em novelas. A gente esquece o quanto que isso influencia a formação do nosso caráter, mas principalmente para os jovens, para os adolescentes. Eu creio que vocês devem ter ouvido muito essa frase em filmes, e principalmente às vezes até amigos que vêm te aconselhar, em que eles falam: não se preocupe, siga o seu coração. Siga o seu coração, isso é o mais importante. E o mundo tem se acomodado em simplesmente porque eu posso fazer aquilo que eu sempre quis fazer. Você pode fazer tudo o que você quiser, não se preocupe, faça tudo aquilo que você sentir vontade, faça tudo aquilo que você sentir desejo. Isso é Satanás cegando o seu entendimento. Porque quando nós lemos Romanos 8, versículo 5, falando: os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pode passar. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, e mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Siga o seu coração. Faça tudo aquilo que você quiser. Você deu vontade de fazer, faça. Mas o que nós acabamos de ler, a inclinação para as coisas da carne é inimizade contra Deus. Muitas pessoas estão vivendo como inimigos de Deus. E é por isso, meus queridos, que eu falo com muita alegria que eu tenho Satanás como meu inimigo. Ter o diabo como nosso inimigo é a melhor coisa que nós podemos ter. Porque, como nós vemos em Hebreus 10, versículo 30 e 32, abre por favor. Cair nas mãos de Deus é muito pior. Estar nas mãos de Deus, como Ele como nosso inimigo, é muito pior. Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança. É versículo 30 ao 32. Eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Lembre-se dos dias do passado, quando depois foram iluminados, vocês sustentaram grandes lutas e sofrimento. Aqui o autor falando também sobre para a igreja. Mas focando ali no versículo 30, no versículo 31 principalmente, vocês lembram de que Deus é o Deus que nós estamos falando? Às vezes a gente fala assim: não, mas Deus é amor, Ele é somente amor, Ele é misericordioso e é só isso. Mas a gente esquece de que Deus é Deus de justiça. Este é o Deus que falou: a mim pertence a vingança, eu julgarei todas as nações. Horrenda coisa é cair nas mãos de Deus vivo.
Por isso que o Senhor Jesus Cristo foi muito direto aqui com os seus discípulos. Falou assim: vocês não precisam ter medo quem pode tirar a vida de vocês. É muito melhor ter alguém para matar vocês do que ter alguém para lançar vocês no inferno. Horrenda coisa é cair nas mãos de Deus vivo. O nosso papel é cumprir a missão de Cristo, como nós acabamos de ler. Cristo, ele falou ali para os seus discípulos, e ele tem falado à sua igreja, para cumprir a grande comissão. Ele deixou claro que nós precisamos anunciar a respeito desse evangelho. É o que nós estamos fazendo neste momento. Nós precisamos nos tornar amigos de Deus, e a palavra de Deus deixa isso muito claro. Somente citando aqui Romanos 5, versículo 1, agora, pois, sendo justificados, nós temos paz com Deus por meio de Cristo Jesus. Somente por meio de Cristo, como nós cantamos, falando a respeito de olhar para a cruz, somente por meio da cruz de Cristo que nós conseguimos ter paz com Deus. Somente quando nós nos dispusermos a amar a Deus sobre todas as coisas e a obedecê-lo, nós temos paz com Deus. Quando eu inclino o meu coração, a minha vida para as coisas do Espírito e não para as coisas da carne, que nós temos paz com Deus, meus queridos. E a nossa missão como igreja é isso, cumprir essa missão pelo Cristo tem falado, e o que Ele tem falado para nós aqui, ao pé do nosso ouvido, como Ele falou ali para os seus discípulos, por meio da Tua palavra, que nós proclamemos nos telhados, deixar muito claro de que toda a humanidade, por causa do pecado, por causa da nossa condição, que nós vivemos somente para agradar a nós mesmos, nós vivemos nessa condição de sermos inimigos de Deus, e nós precisamos acordar para a vida, porque ter Deus como nosso inimigo é a pior coisa que você pode ter para a sua vida, meu querido. Mas também não podemos parar por aí e falar somente que ter Deus como inimigo é a pior coisa na sua vida, mas nós estamos aqui também para dizer que somente Cristo é aquele que nos livra dessa inimizade. Somente nele nós podemos encontrar a paz com Deus. Que nós não precisamos mais se preocupar com as interferências deste mundo na nossa vida cristã. Mas é difícil. Mas o pessoal sempre está lá, estão tentando seduzir aqui, outra coisa ali e tal. É muito difícil, é muito complicado, mas é melhor você enfrentar tudo isso, é melhor você esmurrar o seu corpo, como Paulo fala. Eu vou esmurrando meu corpo para não fazer a vontade do meu próprio coração. Mas são somente para obedecer a Deus. É muito melhor eu viver isso do que eu ser somente como o inimigo de Deus. Todos esses inimigos aí da igreja, eles já foram vencidos por Cristo na cruz. Que possamos então olhar para esse texto conforme nós lemos e não temer, não ficar preocupados, não ficar ansiosos, como o próprio Senhor Jesus Cristo falando ali aos seus discípulos em João capítulo 14, 14, 15, 16, ali fazendo as orientações. Falando assim: olha, não preocupem, no mundo vocês vão ter aflições, vocês vão ter dificuldades, vocês vão ter perseguições, mas não se preocupe não, porque eu venci o mundo. Isso é muito interessante. Cristo não falou para os seus discípulos assim: olha, no mundo vocês terão aflições, mas não se preocupe não, porque vocês não venceram o mundo. Cristo não falou assim. Cristo não falou para os seus discípulos de que eles venceriam o mundo. Não foi isso que Cristo falou. Ele falou assim: olha, vocês não precisam se preocupar, porque eu venci. Cristo venceu o mundo. Então que possamos, meus queridos, diante dessas admoestações que Cristo fez ali para os seus discípulos, para a sua igreja, possamos entender de que ter inimigos por causa de Cristo, ter inimigos por causa do Evangelho de Cristo, é a melhor coisa que você pode ter na sua vida. Você sofrer perseguição por causa de Cristo é a melhor coisa que você pode ter na sua vida. Porque esses inimigos aí, eles não são nada comparados com o nosso Deus. Que diremos coisa à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por amor de nós.
não nos dará graciosamente com Ele as demais coisas? Não há nada que possa se comparar se nós tivermos Deus ao nosso lado. Que possamos cada vez mais buscar a Cristo, buscar o seu poder e buscar o seu Evangelho. Somente em Cristo nós podemos encontrar esta paz para com Deus. E que possamos sair daqui refletindo sobre isso. Qual é o seu inimigo? Em que posição você se encontra? Se inclinando para as coisas da carne, deixando que Deus seja o seu inimigo, ou cada vez mais buscando as coisas do Espírito, fazendo a vontade dele e tendo como Satanás o seu inimigo? De que lado nós estamos? Possamos tirar um momento para refletirmos sobre isso. Como está a sua vida diante de Deus? Quando Deus olhar para você, o que Ele vai ver? Alguém que o ama e que o busca, ou alguém que está somente querendo satisfazer as próprias vontades, seus próprios desejos, a sua própria carne? Alguém que busca Cristo como o único suficiente Salvador e que transforma a nossa vida, ou alguém que acha que sou eu mesmo que manda na minha vida, ninguém precisa falar nada para mim, e é eu que mereço, eu que sou merecedor? Cuidado, porque às vezes esse tipo de discurso pode parecer legal. É o que novamente falo, é o que nós vemos aí fora. Pode parecer muito bom. Você pode, você é capaz. Siga o seu coração, siga a sua vontade, siga os seus desejos. Esse discurso pode ser maravilhoso, mas é esse tipo de discurso que nos torna a inimizade para com Deus, que nos faz nos colocar numa posição de sermos inimigos de Deus. Que Deus assim nos abençoe e que possamos refletir bastante sobre isso, entendendo de que nós precisamos mudar essa nossa posição para, em Cristo, termos paz com nosso Deus. Amém.